realizados sobre a eletricidade. Um dos cientistas que eu vou contar é o Benjamin Franklin, que por volta lá do ano de 1748, ele iniciou os estudos sobre a eletricidade, onde ele descobriu que existem cargas positivas, negativas e neutras, as cargas neutras. E ele realizou o teste lá por volta do ano de 1752, onde durante uma tempestade ele colocou uma pipa no ar com um fio metálico e uma chave amarrada em sua ponta. Ele observou que esse evento, na ponta da chave saíam faíscas, que ele deu o nome de poder das pontas. Que o que seria? Seria o acúmulo de cargas elétricas na ponta da chave. Esses estudos deu origem ao sistema de aterramento, mais tarde foi usado no sistema de aterramento elétrico. E esse conceito foi usado na criação dos para-raios. Agora eu vou falar sobre o Michael Faraday, que foi um físico e um químico também importante para o desenvolvimento do sistema de aterramento. Ele foi considerado um dos melhores cientistas de sua época. Uma de suas experiências realizadas foi a chamada gaiola de Faraday, que ele entrou dentro de uma gaiola e ela foi carregada por um gerador de alta voltagem. Ele percebeu que dentro da gaiola o campo era nulo, não continha eletricidade, ela ficou por fora da gaiola. Desde então, os estudos sobre o aterramento eles foram aprofundados. Hoje aqui no Brasil, todas as instalações elétricas elas são adaptadas para o novo sistema de aterramento, que são as tomadas de 3 pinos. Para a execução de um bom aterramento, devemos seguir as normas técnicas da BNT. Existem 3 normas. Seriam a 5.410, a 5.419 e a 7.117. Antes, para uso profissional, devemos também saber se a empresa e o especialista têm um registro no CREA, que é o Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, e se eles também têm o ANT, que é a Anotação de Responsabilidade Técnica. Vamos falar um pouco sobre as normas. A norma 5.410 é para uso de equipamentos de baixa tensão, para proteção de animais, de pessoas. Ela é usada em residências, comércios e também na área de agropecuária. A norma 5.419 ela é para proteção contra as descargas atmosféricas da natureza. Elas também são usadas para uso em condomínios, edifícios, agropecuários também, entre outros lugares. Temos a norma também 7.117, que é para medição do solo, para testar a resistividade do solo antes da execução de um aterramento. Porém, não podemos esquecer que não existe uma proteção total, 100%, mas seguindo essas normas da ABNT, chegamos a uma proteção de pelo menos 98%. Olá, estou aqui para apresentar algumas finalidades sobre aterramento elétrico. Tendo de início a proteção. A proteção seria o aterramento das massas e dos elementos condutos. É estranho a uma instalação, mas tendo como objetivo a proteção contra choques por contatos indiretos, protegendo assim o usuário do equipamento das descargas atmosféricas através de queima de SLS ou placas eletrônicas sem razão aparente, mesmo sendo elas novas e confiáveis. Para equipamentos com monitores de vídeo, interferências na imagem e ondulação podem ocorrer. O aterramento ou diversos sistemas de proteção. A primeira letra representa a situação da alimentação em relação à terra. T, um ponto diretamente aterrado. I, isolação de todas as partes vivas em relação à terra ou aterramento de um ponto através de uma impedância. A segunda letra representa a situação das malhas da instalação elétrica em relação à terra. T, massas diretamente aterrada ou independente do aterramento eventual ou de um ponto de alimentação. N,
massas ligadas diretamente de um ponto de alimentação aterrada. Em CA, ponto de aterramento em total neutro. Outras letras indicam a disposição do condutor neutro e do condutor de proteção. S, função de neutro e de proteção assegurada por condutor diferentes. C, funções de neutro e de proteção combinadas em um único condutor PEN. A NBR 5410 fixa alguns esquemas de aterramento, TT, TNC, TNS, TNCS. Estudos do IEC concluíram que pessoas estão livres de choque quando estiverem ligadas a uma voltagem inferior a 50 volts ou 120 volts contínuos e 1 e 25 volts aterrados ou 60 contínuos. Também podem precaverem sobre choque quando estiverem com luvas isoladas, botas de plástico ou borrachas e não mexerem em chuveiros ligados ou com água corrente. Bom, vamos falar sobre os tipos de aterramentos. Nós temos alguns tipos e um deles é o tipo TNS, onde os condutores de proteção elétrica, terra e neutro, encontram-se conectados em um mesmo ponto na alimentação do circuito. Porém, eles são distribuídos de forma independente por toda a instalação. Esse é um esquema TNS, mais ou menos. O tipo TNC é um esquema também onde os condutores de proteção elétrica, o terra e o neutro, da mesma forma, só que eles estão conectados em um mesmo ponto de alimentação do circuito e distribuídos por um único condutor, combinando as funções de neutro e terra por toda a instalação. O esquema TNC. O tipo TT é o esquema em que o condutor neutro é aterrado em um eletrodo distinto do eletrodo destinado ao condutor de proteção elétrica. Sendo assim, as massas do sistema elétrico estão aterradas em um eletrodo de aterramento eletricamente distinto do aterramento de alimentação. Esquema TT. O tipo IT é um esquema onde as partes vivas são isoladas da terra ou o ponto de alimentação é aterrado através de uma impedância. As massas são aterradas ou em eletrodos distintos para cada uma delas, ou em um eletrodo comum para todas elas, ou ainda partilhar do mesmo eletrodo de aterramento da alimentação, porém não passando pela impedância. Esse é o esquema IT. Tipo TNCS. É um esquema onde em uma parte da instalação o mesmo condutor tem função neutra e terra, onde não podemos utilizar o dispositivo de corrente diferencial e neutra. Os condutores são separados, onde podemos utilizar o dispositivo. Bom, eu vou falar um pouco sobre a elaboração e como se faz um aterramento elétrico, um sistema de aterramento. O sistema de aterramento é constituído por placas ou hastes, que preferencialmente podem ser de alumínio ou de cobre. A maioria das vezes usada cobre. Bom, para estar executando um bom aterramento é necessário seguir as normas da ABNT, que vão desde a medição do solo até a sua instalação elétrica. Agora eu vou dar a explicação básica, passo a passo, de como fazer um aterramento elétrico, tendo como exemplo o aterramento em haste. Bom, nesse exemplo citado agora, serão necessários alguns materiais para estar elaborando o aterramento. Uma caixa de inspeção, uma haste de cobre de 2,5 metros, conectores do tipo cabo haste ou do tipo grampo, um fio condutor na cor verde, amarelo ou verde, balde com água, um pedaço de caibro, uma chave de boca 13 mm, uma cavadeira e, para segurança, luvas, óculos e capacete. Bom, primeiro vai estar se abrindo uma vala com diâmetro e profundidade suficiente para o encaixe da caixa de inspeção. Em seguida, você vai estar acomodando a caixa de inspeção no solo, de forma que ela fique totalmente firme e encaixada no chão. Preencha a vala com água para estar umedecendo o solo. Isso vai estar facilitando a aplicação da haste cobreada. Agora, utilizando bastante força nas mãos, você vai estar cravando a haste de cobre no diâmetro na caixa de inspeção. Finalizando, você vai estar
Para finalizar, você vai estar deixando a haste deverá ser fixada até a metade da altura da caixa de inspeção e nunca deve estar batendo diretamente à haste. Por esse motivo, você vai estar usando um pedaço de caipa ou uma madeira qualquer. Depois você vai passar o condutor de aterramento pelos tubos até chegar à caixa de inspeção. Com uma chave de boca 13 mm, você vai fazer a conexão ao cabo de haste, preenchendo a caixa de inspeção com brita até uma altura onde ainda seja possível se visualizar o conector. Finalizando, feche a caixa de inspeção com a tampa. Depois disso, a partir desse ponto, você vai estar derivando um novo condutor para ser conectado ao barramento de quadro de distribuição. No quadro de distribuição, conecte o conector de proteção no barramento de terra, de onde sairão os demais fios terra. Finalizando o serviço, conecte o fio terra no terminal de terra das tomadas e soquetes. Aí está pronto seu sistema de aterramento. Após esse processo, você vai estar fazendo a medição se o aterramento está bom ou não. Caso não esteja, será necessário um aterramento mais completo. Uma forma de aterramento mais completa é a malha de terra, composta de condutores horizontais, formando um quadriculado e com hastes que são cravadas em pontos estratégicos. Esse tipo de aterramento é bastante usado em subestações. Bom, falamos um pouco sobre aterramento, suas normas, algumas de suas finalidades. Muito obrigado, até mais. Somebody said they saw you, the person you were kidding.